Bom dia a todos. Hoje a gente vai falar sobre a correção da prova da Luzia. Primeiramente, eu vou falar para vocês que eu estou muito feliz com o resultado de vocês. A Luzia falou comigo que vocês, em geral, o primeiro ano foi muito bem em ambas as salas, tanto o matutino quanto o noturno. Estou bem feliz, eu também vi a prova, eu vi que realmente caiu tudo aquilo que a gente estudou, tudo aquilo que eu falei com vocês. Mas ademais é isso, estou bem feliz. Então, vamos que vamos. Vamos fazer a correção dessa prova aqui hoje. Lembrando que vocês já têm acesso à prova. Lembrando também que a própria Luzia já fez essa correção da prova com vocês. Então, vocês já têm uma ideia do que ela queria, do que ela quer. Mas eu vou vir aqui hoje trazer esses pontinhos que, por exemplo, se você tivesse visto a monitoria, você teria conseguido colocar isso na prova. Então, é isso que eu quero trazer aqui hoje. Eu quero associar a monitoria de direito, quero associar a, a aula, todas as aulas de monitoria com a prova, e vocês perceberem realmente o quão útil a monitoria é. O nosso intuito aqui é ajudar, nosso intuito aqui é facilitar as provas, o intuito aqui é mostrar uma explicação de um outro ângulo, sair daquela visão só de professor e trazer uma visão de aluno, que é a visão de vocês. Então, basicamente é isso. É aquela visão que talvez você entenda com mais facilidade. E foi isso que eu quis transmitir com a primeira aula e com a segunda monitoria. Com a primeira monitoria, no caso, e com a segunda. Então é isso. Vamos lá. Aqui, ó. A princípio, vamos começar então a monitoria de hoje aqui, ó. Como todos já sabem, eu me chamo Victor, eu sou do quinto semestre de Direito, aqui do período noturno, estou no meu terceiro ano. E, bom, hoje, como eu disse anteriormente, a gente vai falar sobre a correção da prova. É referente à correção da prova, tanto do povo bem, tanto da turma da manhã, quanto da turma noturna, o diferencial aqui é a discursiva. Eu vou abordar ambas as discursivas dos dois períodos, porém, as de alternativas eu peguei de uma prova só, visto que as alternativas são iguais, porém o que muda é a ordem. Então, referente a isso, é só ficar atento se a sua ordem estiver diferente, é porque eu peguei de uma turma e não da sua. Mas saibam que a alternativas são iguais, tem nas duas provas, ok? Vamos lá então. Aqui, ó. Primeiro ponto. A gente vai falar agora um pouquinho sobre a discursiva do período matutino. E a discursiva foi assim. O erro de tipo acidental dá-se quando a falsa percepção da realidade incide sobre dados irrelevantes da figura típica. Subdivide-se em erro sobre o objeto, erro sobre a pessoa, aberratio ictus e aberratio crimes. Eis aqui agora o que a professora Luzia pediu para vocês discorrerem. Agora discorra sobre a diferença e a semelhança entre o erro sobre a pessoa e o aberratio ictus, que foi a nossa última aula, que nosso ponto principal aqui foi, eu vou trazer aqui agora a seguir, indicação correta de que o erro é mental, no erro sobre a pessoa, e é material físico, e é material barra físico no aberratio ictus. Isso foi a principal coisa que eu trouxe na monitoria passada referente a essa aula. Isso era o principal que você poderia dizer. Aqui eu montei um texto abordando os principais pontos. E com esse texto aqui você conseguiria, por exemplo, a nota máxima, vamos dizer assim. Aqui são as principais coisas que ela pediu. O erro de tipo acidental acontece quando o agente se engana sobre algum detalhe que não é essencial para o crime, não afastando o dolo. Entre esses erros estão o erro sobre a pessoa e o aberratio ictus, que possuem algumas semelhanças e diferenças. A principal semelhança entre eles é que, nos dois casos,
o agente tem vontade de cometer o crime, ou seja, gente, o dolo permanece. Agora, vamos lá. No erro sobre a pessoa, o agente se confunde quanto à identidade da vítima antes de cometer o crime, acreditando que está atingindo uma pessoa quando na verdade atinge outra, que é aquela questão no erro sobre a pessoa, o irmão gêmeo, uma pessoa muito parecida, é aquilo, o mental, a pessoa, a cabeça da pessoa, a pessoa que está querendo cometer aquele crime na cabeça dela, ela está atingindo a vítima virtual, que ela queria atingir. Na cabeça dela, ela estava atingindo essa pessoa, mas na verdade não, entendeu? E já no habeato rictus, o agente sabe exatamente quem ele quer atingir, mas durante a execução do crime, o golpe, lembra? Como em um erro de pontaria, acaba por atingir pessoa diferente da pretendida. Em ambos os casos, o agente responde como se tivesse atingido a pessoa que pretendia ofender, ou seja, a vítima virtual. Então, assim, no aberratio ictus, é aquela questão mais do físico, do material. Houve algum deslize ali alheio, mas na sua cabeça, o mental dele, ele sabia quem ele ia atingir. Ele tinha ali a percepção de que ele ia atingir tal pessoa, mas por causa de uma outra questão, acabou atingindo outra. E aqui outros pontos importantes que deveriam ser tratados nas suas discursivas. Não exatamente com essas palavras que eu trouxe, mas se você conseguisse abordar esses pontos aqui, já era de possível nota máxima. O conceito de erro de tipo acidental, a afirmação que não exclui o dolo, a semelhança principal, que ambos os agentes respondem como se tivesse atingido a vítima virtual, a diferença central, que o erro sobre a persona, o erro sobre a pessoa, o erro ocorre na fase de cognição, o agente se engana quanto à identidade da vítima. E o aberratio ictus, o erro ocorre na execução do crime, a falha no uso dos meios de execução, o erro de pontaria, o desvio de golpe, e a indicação correta de que o erro, que no erro sobre a pessoa, é mental no erro sobre a pessoa, e o aberratio ictus é material ou físico. E concluindo sempre que permanece o dolo no caso dos dois. Então, aqui, o principal ponto é isso. O principal ponto é, se tivesse colocado que a semelhança é a questão do dolo, que a semelhança é a questão de que ambos afetam a vítima virtual, e a diferença, uma das principais diferença é que um é mental e o outro é mais material físico, que um acontece na fase de cognição, por exemplo, e o outro acontece na execução. Um é mais questão de erro de pontaria, de desgolpe, enquanto o outro é a identidade da pessoa em si. Vocês trazendo isso e abordando essas questões, pronto, você já conseguiria uma nota muito boa na sua discursiva. Agora a gente vai dar continuidade e vai falar sobre a discursiva do período noturno. Ocorrem conflitos de leis penais no tempo quando duas leis penais que tratam do mesmo assunto de modo distinto sucedem-se. Agora aqui, eis o que a professora Luzia pediu. Assim, discorra sobre os 4 conflitos de lei penais no tempo: abolitio criminis, novatio legis melius, novatio legis impedius e novatio legis incriminadora, utilizando o princípio constitucional que resolve esses conflitos, que é qual? O princípio da irretroatividade, a questão da que a lei não retroage, salvo beneficiar o réu. Esse é o princípio constitucional que resolve esses conflitos. Mas vamos lá. Eis o que você poderia escrever na sua questão para poder atingir ali uma nota muito boa. O conflito de leis penais no tempo ocorre quando duas leis diferentes tratam do mesmo fato de maneira distinta em momentos diferentes. Perfeito. Isso aqui é uma breve introdução que ela mesma trouxe na própria pergunta. Esse conflito é resolvido pelo princípio constitucional, segundo o qual a lei penal mais grave não pode retroagir, enquanto a lei penal mais benéfica pode beneficiar o réu. Ou seja, a lei penal mais benéfica pode retroagir. Aí eu coloquei o artigo ali, só para poder trazer ali uma base legal, mas se você falar, assista só a parte de que o princípio da irretroatividade da lei penal, onde não retroage, estava beneficiar o réu, já estava de tamanho. Por quê?
Porque a Luzia fez uma correção muito branda com vocês. Lembram? Vocês se lembram disso? Ela ali apertou, apertou, apertou para tirar o máximo possível de vocês. Primeira prova, primeiro contato. Entendeu? Mas vamos lá. Agora vamos começar a falar dos próprios conflitos em si, né? Abolitio criminis ocorre quando uma lei nova deixa de considerar determinada. Quando uma lei nova deixa de considerar determinada conduta como crime, extinguindo a punição, inclusive para fatos ocorridos antes da nova lei. Ou seja, abolitio criminis, lei retroage, beneficia o réu, a lei vai retroagir. A novatio legis in melius acontece quando a lei posterior é mais benéfica ao réu, podendo retroagir para beneficiá-lo. Então, vamos lá. No abolício crimes, ela iria retroagir de que maneira? As pessoas que cometeram crime seriam soltas. E a novatio legis in melius? As pessoas que, por exemplo, já cumpriram a pena, que estava lá no final, na pena máxima, as pessoas que, né, tal coisa, seriam beneficiadas, pode retroagir. E as pessoas que cometerem, né, o crime a partir da entrada em vigor da novatio legis in melium, vão estar, né, sendo julgadas pelo crime agora mais benéfico. Agora, já, o novatio legis in império é a lei mais grave que não pode retroagir, aplicando-se apenas aos fatos futuros. Então, assim, o novatio legis in império é uma nova lei mais grave. Ela piora a lei. Ou seja, ela não pode retroagir. Ah, por quê, Victor? Porque a lei só pode retroagir para poder beneficiar o réu. Ou seja, a lei não retroage, salvo beneficiar o réu. O princípio da irretroatividade. Só retroage para beneficiar o réu. Então, aqui, o novatio legis, ela não retroage. E, por fim, o novatio legis incriminadora. Ocorre quando uma lei passa a considerar um crime uma conduta que antes não era punida. É isso. Quando uma lei passa a considerar crime uma conduta que antes não era punida. Também sem efeito retroativo. Por quê? As pessoas que cometeram esse crime, mas quando não era crime, não podem ser condenadas, não podem ser julgadas disso. Só as pessoas que cometeram a partir desse novo fato, né? A partir de quando já está entrada em vigor, etc. Então, assim, tudo isso foi falado em sala de aula, nossa primeira aula, em sala de aula, na monitoria, a primeira aula. A gente trouxe literalmente todos esses pontos e, assim, de forma mais tranquila, dava pra você ter feito uma fala muito mais tranquila aqui, com suas palavras mesmo. Colocar aqui uma beneficia, uma piora, uma para de ser crime, a outra é crime, dá para ter falado disso. Aqui, ó, pontos importantes. Trazer ali a indicação do psicoconstitucional, se você conseguisse, né? Ali, ó, a principal, a irretroatividade da lei penal mais gravosa, a retroatividade da lei penal mais benéfica, entendeu? Aí vamos lá, no abolitio crimes, a lei nova deixa de considerar a conduta criminosa, extinguindo a punibilidade, aplica-se, inclusive, a fatos já julgados. Ou seja, lembra que eu falei? Pessoas que cometeram um crime poderiam ser soltas, que já estavam cumprindo a sua pena em regime, poder, presos, aberto, poderiam ser libertas, porque o crime já não existia mais. Então, violência incriminadora, ao contrário, a lei passa a criminalizar conduta antilícita, não retroage, porque não vai beneficiar o réu, a questão de observar o princípio da legalidade, que tem que aplicar agora o que está na lei, e né, concluir reforçando o que é o critério de solução é sempre benéfico ao réu, ou seja, ali no caso, como vai incriminar um novo crime, não pode retroagir. Novatio legis in melius, lei nova mais benéfica ao réu, retroage para alcançar fatos anteriores. Ou seja, a lei melhorou, retroagiu. É isso. Novatio legis impérios, lei nova mais severa, não pode retroagir, aplica-se apenas aos fatos futuros. Só podem ser aplicados a partir do dia que essa lei, né, a Novatio legis império, entrou em vigor, ok? Lembrando que tem toda aquela questão do vacatio legis, se lembram disso? Vacatio legis é o tempo entre a publicação da lei e sua entrada em vigor, sendo que a sua entrada em vigor ela vem ou expressa na própria lei, dando um tempo,
ou se não vier expressa na própria lei, vai estar lá 45 dias para poder sua entrada em vigor. Lembre-se dessa questão do vacatio legis, o vacatio legis entra em questão de tudo aqui, hein? O vacatio legis está aqui presente em todos. A princípio, das discursivas são isso. Foi umas discursivas bem tranquilas. Tudo que a gente viu na monitoria tá aqui, nem mais nem menos, a gente viu tudo. Então dava para você ter aquela lembrança. Se você tivesse visto as aulas, tranquilamente faria. Então, a princípio, é isso. Falando sobre o retorno de vocês sobre isso na prova. Foi um retorno muito bom. A Luzia falou que a sala foi muito bem em geral, então estou bem feliz. E agora a gente vai para nossas queridas alternativas. Agora abrir a prova. No próprio grupo, eu mandei lá um Word só com as questões e com os gabaritos. Então, assim, vamos, se vocês não tiverem acesso à prova, é só entrar, tá bom? Lá no Word que eu mandei. No Word que eu mandei para todo o gabarito, ok? Aí vocês acessando lá, a gente pode ir fazendo tranquilamente, tá bom? Vamos lá então. Aqui, let's go, vamos começar. Então, vamos começar. Aqui, como eu disse para vocês, eu peguei as questões alternativas de uma prova só. Então, pode ser, por exemplo, eu acho que, se eu não me engano, eu peguei a prova do noturno. Então, talvez o matutino vai ver aqui que a questão um deles não é essa, é outra. Mas é porque é a questão de que as questões são as mesmas, mas as ordens, né, das questões estão alteradas. Mas vamos lá. Vamos começar? Primeira questão. FGV, exame da ordem unificado. Wellington pretendia matar o Ronaldo. Camisa 10, melhor jogador de futebol do time bola cheia. Seu adversário no campeonato do bairro, num dia, um jogo do bola cheia. Tirar um zoomzinho aqui só para poder ficar legal. Porque eu não queria que aparecesse, não. Ah, pronto, foi. Ah, gostei mais assim. Pronto, vamos lá. O Wellington pretendia matar o Ronaldo, camisa 10 e melhor jogador de futebol do time Bola Cheia, seu adversário no campo do bairro. No dia de um jogo do Bola Cheia, o Wellington vê de costas um jogador com a camisa 10 do time rival. Acreditando ser Ronaldo efetua diversos disparos de uma arma de fogo, mas, na verdade, aquele que vestia a camisa 10 era Rodrigo, adolescente que substituiria Ronaldo naquele jogo. Em virtude do disparo, Rodrigo faleceu. Vamos lá. O que essa primeira questão lembra pra gente? Que a gente acabou de ver isso lá na questão discursiva, né? Do caso em específico do matutino. Foi literalmente sobre isso, eu sobre a pessoa. Então, assim, você poderia, utilizando, se você soubesse a resposta dessa alternativa, você conseguiria utilizar isso na sua prova discursiva. E se você sabia a discursiva, você sabia essa. Vamos lá. Alternativa A. Homicídio consumado, considerando as características de Ronaldo, pois houve um erro na execução. Não sei. Homicídio consumado, considera-se as características de Rodrigo. Não, né? Lembra que eu falei? Pratica o crime como se tivesse acertado a vítima virtual. Ou seja, no caso ali, Ronaldo. Homicídio consumado, considerando as características de Ronaldo, pois houve erro sobre a pessoa. Tentativa de homicídio contra Ronaldo e homicídio culposo contra Rodrigo. Não, a D é completamente fora de si. E, obviamente, a mais certa de todas é a letra C. Homicídio consumado, considerando as características de Ronaldo, a vítima virtual, pois houve um erro sobre a pessoa. Houve ali aquela questão de erro na identificação, a camiseta, o time rival, a pessoa de costa. Conseguem entender isso? Vocês conseguem ver isso? Que ali não foi um aberrativo, né?
E um aberrátil porque não teve ali a questão da mão, a questão da arma caída, alguma coisa falhou ali no físico do material, entendeu? Bem tranquilinha essa, super fácil, dava para ter acertado, né? Só de ter visto a aula também conseguiriam acertar. Bora para a próxima. 2. O Código Penal contou o tempo do crime, adotou a teoria da letra D, atividade. Olha, uma mãozinha com açúcar. Aqui tá todas as teorias. Ambiguidade, mista, resultado e atividade. O Código Penal, lembra que eu falei para vocês? Qual que ele adota? Teoria da atividade. Considere-se praticado o crime no momento de sua conduta. Ou seja, ação e omissão. Atividade, letra D. Vamos lá. Vamos para a terceira. Outra facílima, facíssima. Então, assim, 1 e 2, fácil. Fácil demais. Vamos para 3. A aplicação do princípio da retroatividade benéfica da lei penal ocorre quando o tempo da conduta, o fato é, ou seja, vamos lá, a gente vai ter que analisar aqui que a lei vai retroagir quando beneficiar o réu. Agora, qual dos fatos aqui? Típico e lei posterior torna o fato atípico. Ou seja, antes era crime e não é crime. Tá? Aqui, típico e lei posterior aumenta a pena correspondente ao crime. Não sei se beneficiou o réu aqui não, né? Aumentou a pena, aumentou, não beneficiou. Típico e lei posterior acrescenta hipótese de aumento de pena. Piorou a lei, continua tendo piorado, ou seja, agora tem mais hipótese de aumento de pena. Atípico e a lei posterior são atípico. Não, um crime agora, algo que não era crime, agora é crime. Ou seja, alternativa A, típico e lei posterior torna o fato atípico. Era crime e deixou de ser crime, ou seja, beneficiou o réu. Aqui, a aplicação da retroatividade benéfica vai acontecer. Ou seja, alternativa A. Aqui é um fácil quase médio, porque você teria que ter esse detalhezinho de entender o que é típico e atípico, que é crime, não é mais crime. Mas, assim, mais fácil do que médio, hein? Vamos lá. 4. A omissão é penalmente relevante quando o agente devia e podia agir para impedir o resultado. Não configura dever de agir. Mãe em relação aos filhos menores? Babá em relação à criança? Não. Salva vidas em relação às banhistas? Não. Pessoa que não impede a morte de um desconhecido que estava sendo espancado? Qual aqui que vocês acham que não é omissão? Obviamente, a letra D. Todos esses exemplos, tanto a A e a B e a C, eu trouxe para vocês. A mãe, a babá, o salva-vidas. O salva-vidas eu não sei se eu trouxe, mas eu sei que a Luzia trouxe. Eu tenho certeza que a Luzia falou do salva-vidas com vocês. Mas a A e a B eu trouxe. Então, se vocês sabiam a A e a B, já estava para fazer uma relação ali com o salva-vidas. E a D, obviamente, você já vê que a D não faz nada a ver. Pessoa que não impede a morte de um desconhecido que estava sendo espancado. Ele até podia fazer algo, mas ele não devia fazer algo. Consegue entender? Então, aqui a 4 também bem fácil. Alternativa letra D. Bora para 5. O que se refere ao crime culposo? Julgue os itens a seguir. Item 1. Os crimes são todos punidos na modalidade culposa. 1. Na culpa consciente, o agente assume o risco de produzir o resultado. Os crimes são punidos, de regra, apenas na modalidade dolosa. Na culpa inconsciente, o resultado é previsível e o agente não prevê o resultado. Tá, vamos lá. Aqui ela quer a alternativa correta. Apenas o item 3 e 4 estão corretos. Todos os itens estão corretos. Apenas 1 e 2 ou apenas 1 e 3. Vamos lá, vamos botar no 1.
no que se refere ao crime culposo. Julgue os itens a seguir. Vamos lá. Os crimes. Lembrando aqui é a palavra os crimes, ou seja, são todos punidos na modalidade culposa? Não. Não são todos os crimes que têm a modalidade culposa. São só alguns, ou seja, a um está errada. Na culpa consciente, o agente assume o risco de produzir o resultado? Não. Na culpa consciente, o resultado é previsível e o agente espera sinceramente que isso não aconteça. Ou seja, não. A 2 está errada. Então, assim, por eliminação, a gente sabe que a 1 só sabendo que a 1 e a 2 está errada, a gente sabe que não é a alternativa C e que não é a alternativa D. E que, categoricamente, não pode ser a B, porque a B fala que todos estão corretos. Mas se 1 e o 2 estão errados, não pode ser a B. Ou seja, por eliminação, a gente sabe que é a alternativa A resposta. Que os crimes são punidos de regra apenas na modalidade dolosa e que na culpa inconsciente o resultado é previsível e a gente não prevê o resultado. Alternativa A. Mas a gente nem precisaria ler a 3 e a 4, nem precisaria saber se elas estão certas, sabendo que a 1 e a 2 está errada. Olha só, a questão da eliminação, lembra que eu trouxe isso lá na primeira monitoria? A eliminação ajuda muito na prova, gente. Muito, 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 muito. Muito, muito, muito. Aqui é uma questão mais, novamente um médio para um fácil, porque você teria que ter aquela questão, você teria que ler com atenção para poder entender isso. Mas se você conseguisse fazer a eliminação, assim também. 6. O crime de lesão corporal seguida de morte é um crime. Gente, o que eu mais trouxe na aula sobre lesão corporal seguida de morte é o quê? O nosso principal exemplo do quê? De préter-dolo. Letra A. É um crime préter-doloso. Não é um crime doloso, não é um crime culposo. E não é nenhuma das alternativas. É um crime préter-doloso. Também. Fácil, fácil, fácil. A lesão corporal seguida de morte foi o principal exemplo que eu trouxe para vocês. Que o Código Penal adota isso como o melhor exemplo de préter-dolo. Então, ali, bola para frente. Bora continuar. 7. O erro de tipo essencial, inevitável, invencível e excusável exclui o dolo e a culpa? Exclui somente a culpa? Exclui somente o dolo? Não inclui o dolo nem a culpa. Ou seja, o erro de tipo inevitável, invencível ou excusável é um erro de tipo que facilmente aconteceria. Tipo assim, não é como se a pessoa conseguisse evitar. Não. Ela não conseguiria evitar aquilo. Aquilo aconteceria de qualquer hipótese. Ou seja, aquilo vai acontecer, exclui o dolo. E se automaticamente exclui o dolo, vai excluir e pode, né, excluir a culpa também. Mas no o erro de tipo essencial inevitável, tipo assim, vai excluir os dois. Exclui o dolo e exclui a culpa. Não exclui somente a culpa, não exclui somente o dolo, e no caso, não deixa de excluir eles. Exclui em específico os dois, ok? Essa também você tinha que saber, mas o bruto mesmo, você teria que lembrar do que você anotou do caderno, então também é para um fácil, para um médio. Bora para o próximo. Aqui já é os erros evitáveis. Aqui a gente sabe de uma coisa. Aqui, vamos lá. Exclui o dolo e a culpa? Não. Por quê? Porque a gente sabe que exclui o dolo e a culpa no erro inevitável. Aqui a gente já poderia ir por eliminação. Se ele é evitável, ele exclui somente a culpa? Não, pense comigo, se ele era evitável, a pessoa que agiu talvez agiu culposamente, entendeu? Não exclui o dolo na culpa? Não. A letra C, obviamente, a gente exclui a C, risca ela, ele vai excluir alguma coisa. Letra D, exclui o dolo, mas permitirá a punição da gente por crime culposo e previsto em lei. Perfeito. 8D, vai excluir o dolo. Aquilo era evitável, mas a pessoa não tinha a intenção de agir. Mas permitirá a punição do agente por crime culposo, se previsto em lei. Por quê? Porque não é todos os crimes que têm a modalidade culposa. Lembrar-se disso.
E vamos lá, essa aqui também, fácil médio, tinha que saber mais ali o próprio significado, né? Tem que ser estudado ali a essência do tipo essência evitável, mas também super fácil, ambas, né? Tanto a 7 quanto a 8 a gente abordou isso em sala, então tranquilo, em monitoria. Bora pro 9. Um filho pretende matar seu pai, mas com seu filho, um filho pretende matar seu pai, mas confunde seu genitor com seu tio, irmão gêmeo dele. Neste caso, é correto afirmar que houve o quê, gente? Erro sobre a pessoa, gente. Alternativa letra C. A gente ficaria em dúvida ali no máximo entre o aberrato ictus ou um crimes, mas o erro ocorreu sobre o objeto. O pai dele não é um objeto, então a gente já exclui. Só que assim, essa aqui é uma outra questão que se é em questão ao povo da manhã, que se sabia a resposta da discursiva, sabia a resposta dessa. E ele voltando lá em cima, na primeira questão, ó, quando era o Ronaldo, houve sobre a pessoa, que houve sobre a pessoa. Então, assim, a prova ali estava se autorrespondendo. Então, assim, você conseguiria responder outras questões utilizando de outras questões. Era só reparar nisso. Mas aqui a 9, a alternativa C, eu sobre a pessoa, facinho também. Alternativa 10, não é um requisito da tentativa. Não é um requisito da tentativa. Aqui, eu a gente falou bem pouquinho da tentativa. A gente falou o essencial. Não é um requisito de tentativa. Início da execução? Não, é um requisito. Tem que ter tido ali a execução. Não consumação? Isso mesmo. Se tornou tentativa porque o crime não se consumou. Ah, por que o crime não se consumou? Por circunstâncias alheias à vontade do agente. É uma das modalidades, eu vou dizer assim, uma das espécies de tentativa, entendeu? De não consumação. E a letra D, que é a incorreta, né? Início da preparação. Não é um requisito para tentativa. Não é um requisito o início da preparação. Que a preparação é aquela questão lá, que a pessoa está ajeitando tudo, arrumando, isso não qualifica nada. Ou seja, não é um requisito. Alternativa, letra D. Agora para 11. Maria, pretendendo matar Ana, ao avistá-la na companhia da irmã, Sandra, em um clube, ainda que consciente da possibilidade de alvejar Sandra, e inclusive assumindo o risco, efetuou um disparo que matou Ana e feriu Sandra. Nessa hipótese, Maria responderá, tá? Então aqui a gente vai ter que analisar todos os pontinhos de calmamente. Que aqui ela trouxe um casinho certinho. Mas vamos lá. A Maria, somente homicídio doloso em relação a Ana, tá? Então a Maria vai responder só por homicídio doloso em relação a Ana, mas e a Sandra? A Sandra foi ferida, calma aí. Somente tentativa em relação a Sandra? Não. A Ana morreu, e a Ana? Então A e B a gente já elimina. C, homicídio doloso em relação a Ana e lesão corporal culposa em relação a Sandra. Hum, talvez, talvez. Vamos lá. Letra D. Homicídio doloso em relação a Ana e tentativa de homicídio em relação a Sandra. Como que a gente vai diferenciar isso para saber se foi uma tentativa de homicídio ou uma lesão corporal? O próprio texto vai dizer para a gente. Maria, pretendendo matar Ana, ao avistá-la na companhia da irmã Sandra em um clube, ainda que o quê? Consciente da possibilidade de alvejar Sandra. Ou seja, talvez o tiro pegasse na Sandra, talvez a Sandra morresse junto com a Ana, inclusive assumindo risco. O que, que a gente lembra aqui do assumindo risco? Dolo eventual.
do que de homicídio. Ou seja, a gente pode trazer aqui, a gente pode pensar que no homicídio, a gente pensa o quê? Que como a Ana só, como a Sandra foi só ferida, ou seja, a Sandra não chegou a morrer, não teve a sua consumação. Do quê? Do homicídio, que a gente associou aonde? Ainda consciente que podia alvejar a Sandra, inclusive assumir o risco. Ou seja, resposta letra D, homicídio doloso em relação a Ana e tentativa de homicídio em relação a Sandra. Não foi lesão corporal culposa, gente. Outra coisa, aqui ela nem traz a modalidade gravíssima, grave, entendeu? Então aqui a alternativa letra B. Gente, desculpa pelos bocejos, mas é que, né, eu não sou uma pessoa muito da manhã, vamos dizer assim. Mas assim, resposta letra D, né? Então a 11, a resposta é a letra D. Vamos dar continuidade agora, bora para 12. Motorista em um estacionamento se apodera de veículo pertencente a terceiro, supondo seu, em decorrência de absoluta semelhança entre os automóveis. Incide sobre, vamos lá, aberratio ictus? Não. Aberratio crimes? Não. Erro de tipo essencial? Hum, pode ser. Erro sobre o objeto? Hum, também pode ser. Mas o que que a gente usaria aqui para poder diferenciar o erro de tipo essencial e o erro sobre o objeto? O erro de tipo essencial tem aquela questão do inevitável e do evitável. O erro sobre o objeto já traz uma questão do acidental, né? Que é o erro sobre o acidental, que tem sobre a pessoa e o objeto. Mas aqui, o erro sobre o objeto é a questão do quê? Ele queria já pegar um objeto, entendeu? Aqui, lembra que eu falei para vocês que o Código Penal ele não aborda muito bem o erro sobre o objeto, porque acaba que furto é furto? Vocês lembram de eu falando disso? Aqui é, ó, o motorista apodera-se o veículo pertencente a terceiro, supondo seu decorrente de absoluta semelhança entre os automóveis. Ou seja, erro de tipo essencial, vamos colocar ali um inevitável, né? O carro ali, vamos colocar que é o mesmo carro, só mudava a placa, o mesmo carro. Mesmo ano, mesma cor, mesmo modelo, mesmo tudo, mesma marca, tudo. Então, a resposta letra C, erro de tipo essencial. Para você poder não marcar a letra D, erro sobre o objeto, se você tivesse vindo na minha monitoria, você ia lembrar que o erro sobre o objeto, o Código Penal não aborda muito bem, visto que furto é furto. Então, se a pessoa ali, se o motorista tivesse entrado no carro, ele pegou o carro errado, mas ele queria já furtar um carro, aí sim, erro sobre o objeto ali, mas na verdade é furto. Seria furto. Ele furtou, não importa qual carro foi, se ele foi intenção de pegar o carro, ele furtou o carro. Mas aqui no caso não teve, então erro de tipo essencial. Consegue entender isso? Consegue visualizar isso? A diferença ali dessa pequena coisinha? Esse erro, né? Bora para 13. No aberratio ictus, ou a gente erra, a gente sabe disso, né? Que toda a alternativa tem isso. Mas o a gente erra no quê? Ele erra a pessoa que pretendia atingir? Não gostei não. No uso dos meios de execução? Ele erra o objeto que pretendia atingir? Não, furto. Ou a gente erra sobre o nexo causal? Não lembro de falar com o nexo causal de vocês. Então, vamos lá. A gente exclui a D e exclui a C. Seguidora da A e da B. Mas o que que vai diferenciar a gente aqui na A e na B? Ou a gente erra a pessoa que pretendia atingir? Mas se a gente está errando a pessoa que pretendia atingir, aqui fica, né, meio vago, né? Aqui não dá a entender que ele errou a pessoa por quê? Por identidade, vamos dizer assim. E a B, ou a gente erra no uso dos meios de execução. Eu gosto mais. Ah, Vitor, por que que você gosta mais dessa? Porque lembra que eu trouxe que o Aberratrix é mais a questão do físico e do material? É o processo de execução. Ele vai executar ali e acaba falhando. Então, alternativa letra B.
mas aqui já era uma questão mais para médio, porque você teria que ter um olharzinho a mais ali sobre a A e a B, ter ali um desenvolvimento maior e entender que a gente erra a pessoa que pretende atingir, tá, ele no aberrativo ele também erra, mas ele erra por conta de falhar no erro de meio de execução, entendeu? Ele só não erra a pessoa, não é como se ele errasse a pessoa por identidade, entendeu? Aqui a letra A fica muito vaga e a letra B se encaixa certinho do que pode ser o aberratio ictus. Perfeito? Vamos agora para 14. Marque a alternativa correta sobre o crime tentado. O que é um crime tentado? Vamos lá, vamos procurar? Define-se como tentado o crime que, quando não é ainda iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Tá. A parte correta dessa frase tá. Não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Isso é verdade, faz parte do crime tentado. Mas, quando ainda não é iniciada a execução é um dos pré-requisitos, é um dos requisitos do crime tentado. Você tem que ter começado a execução já. Então, a letra A a gente já exclui. Letra B, os atos preparatórios nunca constituem crime? Não, gente. Ah, por quê? Aí a questão disso já fica maior, entendeu? Os atos preparatórios nunca constituem crime? Não sei aonde que isso se encaixa no crime tentado. Tem muita vez, vocês conseguem ver alguma relação aqui ao crime tentado? Que os atos preparatórios nunca vão constituir crime? Ao crime tentado eu não vejo nada semelhante, porque o crime tentado aqui não tem preocupação com a preparação. E outra coisa, vamos falar agora da frase em si. Os atos preparatórios nunca constituem crime. É possível isso? Um ato preparatório nunca constitui crime? Lembra que quando a gente estava estudando o intercrimes, eu trouxe para vocês a questão dos crimes autônomos, o porte, a posse de arma ilegal, né, né, não ter o registro da arma de fogo, é um ato preparatório, eu comprar a arma. A partir dali eu cometi um crime, mesmo no ato preparatório. Por exemplo, eu quero matar alguém, é minha cognição, eu estou pensando, eu estou começando a pensar, tá? Quero matar alguém, vou começar a me preparar. Eu compro uma arma. Pronto, aqui eu estou cometendo um crime no preparatório. Por quê? Porque essa arma é ilegal, ela não tem registro, não tem posse nem porte. Então, aqui, essa questão do preparatório não tem nada a ver com crime tentado, a gente exclui. Só ocorre crime tentado quando a gente inicia a execução do crime. Olha só, o que eu falei lá em cima? Não é um dos requisitos iniciar a execução do crime? Então, a gente já pode, com certeza, aqui marcar a C. A gente já sabe que a C é uma resposta mais certa até agora. A preparação é a primeira etapa do intercrimes. Acabei de falar com vocês. A primeira etapa do intercrimes é qual? Cognição. Cognição, preparação, execução, consumação. Letra D errada, alternativa letra C. Aqui também era um fácil para o médio, mas você tem que ter uma lidinha mais lá na parte do que foi falado, do crime tentado. E se você ler com calma, você consegue fazer tranquilamente. Também é bem fácil. Bora para 15. Considera-se praticar o crime no momento do quê, gente? No momento do quê que eu estou falando desde a primeira monitoria, já falei aqui hoje, no momento da conduta, teoria da atividade. Ou seja, se você sabia que era teoria da atividade, a resposta lá de cima, você saberia responder essa também. A teoria da atividade é a teoria da conduta. O resto já exclui, não tem nada a ver, é conduta, o Código Penal Penal brasileiro atende apenas conduta. E é isso. 16. A Lei 11.106 de 2005 revogou o crime de adultério. Neste caso ocorreu, trouxe esse exato exemplo no nossa monitoria, esse exato exemplo no nosso slide. Letra A, aboliu crimes. O crime deixou de ser crime, revogou, não é mais crime. A lei não melhorou, a lei não piorou e um fato não passou a ser crime. Letra A, aboliu crimes. Fácil, fácil, fácil. 15 e 16, fácil, fácil, fácil. Ali, 17.
A lei que passa a definir o fato como penalmente ilícito configura, ou seja, agora um crime, agora um fato lícito, é ilícito, agora é crime. Incriminadora, gente, alternativa D. Muito fácil também. Olha, gente, a 15, a 16, a 17, dado de mão beijada para vocês. Facérrimo, só sabendo o quê? A partezinha básica deles. Mélius melhora, Pédios piora, Abolitos deixa de ser crime, incriminadora agora é crime. Pronto. 18. No dolo eventual, o agente quer produzir o resultado? Quer produzir o resultado? Tem não, hein? Não é a questão do direto, né? E quando quer produzir, é direto. Não quer produzir o resultado, mas, com sua conduta, assume o risco de fazê-lo. Gosto mais. Gosto, por quê? Porque a gente sabe que no dolo eventual, ele assume o risco. Então, se tem assume o risco na fala, na frase, a gente já gosta mais. Letra C, pratica o fato, prevê a possibilidade de ocorrer o resultado, porém, sinceramente, confia na sua habilidade e o produz por imprudência, negligência e imperícia. Quando que eu falei com vocês sobre imprudência, negligência e imperícia? Crime culposo. Isso mesmo. As modalidades de imprudência, negligência e imperícia acontece mais na modalidade culposa, ou seja, não é nada a ver com dolo eventual. E letra D, age sem prever que o resultado possa ocorrer. Culposa também. Inconsciente. Ou seja, alternativa letra B, não quer produzir o resultado, mas com sua conduta assume o risco de fazê-lo. Ou seja, eu não quero resultado, mas eu não estou nem aí se isso acontecer. Eu vou assumir o risco. Perfeito também é 18. Fácil, considero um fácil, mas não considero um facílimo, mas eu considero um fácil. Não é um facílimo igual a 15, a 16, a 17, aqui é um fácil. Só olhar atento. Bora para 19. Olha, Ministério Público em MP. José e João trabalhavam muito. José, o rei da brincadeira. João, o rei da confusão. Certo dia discutiram acirradamente. Diversos colegas viram a discussão e ouviram as ameaças de morte feitas por João e José. Ninguém soube o motivo da discussão. José não se importou com o fato e levou-o na brincadeira. Alguns dias depois, em um evento comemorativo na empresa, João bradou: "Eu te mato, José", e efetuou disparos de arma de fogo contra José. Contudo, o projétil não atingiu José, e sim Juliana, matando a criança que chegará à festa naquele momento, correndo pelo salão. Então tá. Neste caso, é correto afirmar o quê? Erro sobre a pessoa, nos termos do artigo 20, nem vou continuar lendo. Erro sobre a pessoa. O erro sobre a pessoa não é sobre a identidade, não é sobre a pessoa se parecer com a outra. José não se parece com Juliana. Juliana é uma criança. José é um adulto. José é um homem, Juliana é uma mulher. Não foi erro sobre a pessoa. Então, A, erro sobre a pessoa, a gente exclui. B, erro sobre a pessoa, a gente exclui. Então, a gente sabe que A e B não é. E a gente precisa continuar lendo. A gente já exclui aqui. A gente agora vai ficar em dúvida da C, da D e da E. Aberratio crimes. João deve responder por tentativa de homicídio, homicídio culposo, sem agravante do crime cometido contra a criança em concurso formal de crimes. Meu Deus, quanta coisa que eu trouxe aqui. Mas o aberratio crimes é isso? Se encaixa aqui, ó. Efetuou o disparo contra José, contudo, o projétil não atingiu José e Juliana. Não sei se o aberratio crime se encaixa aqui mais. Vamos ver o aberratio ictus? Aberratio ictus, que é aquela questão que a execução foi errada, ou seja, João ali atirou, mas não atingiu Juliana. O projétil, né, atingiu Juliana, na verdade. Então, vamos pensar aqui, ó. Matando a criança que chegará à festa naquele momento, correndo pelo salão. Então, quer dizer que a Juliana ali
passou correndo, né, e acabou pegando no projétil. Então, quer dizer que o físico ali, o material, o projétil de José não teria atingido, né, Juliana, aquela questão mais lá do, vamos dizer assim, por conta de uma execução falha. Lembra que a execução foi errada? Gosto mais, hein? Aberratio ictus, a letra E. João deve responder por tentativa. Não. Eu me senti culposo, um agravante. Não, aqui tá tendo. Não, 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 não. Lembra? A Juliana morreu. A Juliana morreu, não pode ter tentativa aqui, não. Ah, Vitor, mas a Juliana morreu e o José. Ele é condenado, ele vai ser julgado como se tivesse praticado crime contra a vítima virtual. Juliana morreu, porém, ele vai ser julgado como se tivesse matado João. Então, a alternativa é a letra D, aberratio ictus, artigo 73 do Código Penal. João deve responder por homicídio doloso, sem agravante de crime cometido contra a criança, porque ele vai cometer o crime como se tivesse matado João e não Juliana. Participa o crime como se tivesse praticado contra a vítima virtual, e não sobre a outra. Essa aqui é um médio, é um fácil médio, mais para médio. Essa é mais delicada, essa você ia ter que ter um olhar a mais, um olhar mais atento. Querendo ou não, é uma questão de Ministério Público, de concurso, então tudo bem. Mas assim, de todas aqui, essa você tem que ter um olhar maior. E vamos à alternativa, e vamos à última questão, a letra, né, número 20. Carlos presta serviço informal como salva-vidas de um clube, não sendo regularmente contratado, apenas de receber uma gorjeta para observar os sócios do clube na piscina. Durante toda a semana, em seu horário de serviço, com várias crianças brincando na piscina, fica observando a beleza física da mãe de uma das crianças e, ao mesmo tempo, falando no celular com um amigo, acabando por ficar de costas para a piscina. Neste momento, uma criança vem a falecer por afogamento, fato que não foi notado por Carlos. Sobre a conduta de Carlos, diante da situação narrada, assinar a alternativa correta. Não praticou crime? Que isso? Né? Como assim? Barbaridade é essa? Exclui. Praticou crime, sim. Mas qual, né? Deve responder pelo crime homicídio culposo diante de sua omissão culposa, violando o dever de garantidor. Maravilhoso! Maravilhoso! Culposo, omissão culposa, dever, isso mesmo. Gosto muito da letra B, mas vamos ler o resto. Deve responder por homicídio doloso. Doloso? Foi? Ele foi lá e pegou essa criança, afogou, pegou, agarrou a garganta dela. Não, tchau, exclui, como diz, exclui. Responde apenas pela omissão de socorro, mas, mano, não pelo resultado de morte. Quando que eu falei com vocês sobre omissão de socorro? Quando? Já que não havia contrato regular que o obrigasse a agir com garantidor? Não. A partir do momento, a linha B, por mera liberalidade. Resposta alternativa B, deve responder pelo crime de homicídio culposo diante de uma omissão culposa, violando o dever de garantidor. Gente, maravilhoso. Facinho também. Essa questão tinha na minha prova, sabia, gente? No primeiro ano, eu também tive essa questão na minha prova, mas mudou o nome, eu lembro que era outro nome, e realmente foi a mesma coisinha. Ele ficou olhando a mulher, ele estava no celular, foi a mesma questão. E finalizamos, aqui está o gabarito das alternativas, finalizamos, gente, olha só, uma prova muito tranquila, ou de verdade foi uma prova que tratamos todos os assuntos, inclusive perguntas eram exemplos. As perguntas poderiam ser encontradas no slide meu. E no seu caderno também, porque a luz é assim. Mas olha isso, tudinho, gente. Olha que maravilha. Mas, enfim, essa foi a monitoria de hoje. Muito obrigado por aqui os presentes, os que vão assistir depois no YouTube. A minha intenção aqui era mais, como eu disse, foi o que eu fiz, trazer
para a monitoria, então, trazer o que a gente realmente viu, a gente falou, estava no material, então, estou muito feliz. Luzia me falou do resultado, algumas pessoas em particular também vieram me falar do resultado. Estou muito feliz com isso, de verdade, estou muito feliz, fico feliz que vocês tenham entendido. E, acima de tudo, também, é minha primeira vez dando monitoria, meu primeiro ano, então, saibam que eu vou me esforçar para poder melhorar também. Estou me adequando a isso ainda, estou me adequando a que método, a matéria, montar slide, etc. Mas é isso, gente. Muito obrigada a todos. Tenham um ótimo final de semana, um ótimo descanso. Tchau, tchau e beijos.